A paz do Senhor, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Sejam todos bem-vindos à casa de oração. Você que está do outro lado também, para esse momento que nós vamos ter. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 125. Abra sua Bíblia no Salmo de número 125. Eu quero ler com você esse salmo. Diz assim o texto sagrado: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. O salmista encerra esse texto desejando a paz sobre Israel. Mas ele inicia esse texto falando sobre os que confiam no Senhor, sobre aqueles que colocam a sua confiança em Deus, sobre aqueles que depositam em Deus a sua confiança. O Salmo de número 125 é um salmo desconhecido a sua autoria, mas nós sabemos que é um dos salmos mais lidos, mais conhecidos, é um dos salmos mais ensinados nas igrejas, na caminhada cristã. Esse salmo, queridos, é um salmo que ele era cantado, recitado pelos peregrinos quando eles vinham para Jerusalém, pelo menos 3 vezes ao ano, para as festas anuais. No título de algumas Bíblias está identificado como Salmo de romagem, outros de degraus. Jerusalém está assentada a um nível superior e por isso você tem os degraus, e por isso se chama então esse salmo, entre os 15 salmos que nós temos dentro dos 150, entre eles você tem outra mini coletânea de 15, 16 salmos aproximadamente, e um deles é justamente o salmo de número 125. O salmo 125, ele diz para nós, e ele mostra para nós, ele fala sobre aqueles que depositam o seu coração, a sua confiança no Senhor. E o salmista, ele garante que essa pessoa que deposita em Deus a sua confiança, ele não se abala. São pessoas fortes, são pessoas resistentes, persistentes, são pessoas renovadas. Queridos e amados irmãos, o Salmo 125, embora ele fala dos peregrinos, dá para nós entender, nós que somos peregrinos também aqui nessa terra, parece que esse salmo fala muito conosco, parece que esse salmo ele vem de encontro às nossas necessidades. Eu quero que você abra o seu coração. Quem sabe, queridos, que você levante os teus olhos, aquele que pode fazer nesta noite algo tremendo em favor da sua vida. Deposite a tua fé, o seu coração, a sua confiança em Deus. Você, querido, que está vivendo um momento difícil na sua vida, eu posso te garantir que no Senhor você não será abalado. No Senhor você será mais forte. No Senhor você vai resistir este momento difícil. No Senhor você será renovado, fortalecido. A Bíblia diz, queridos, que os peregrinos, a história mostra para nós que os peregrinos, eles peregrinavam em direção, em caravana,
em direção a Jerusalém para festejar. Nós também estamos peregrinando, estamos numa grande caravana, nós temos um destino certo, nós temos um alvo a ser alcançado, e nós vamos alcançar para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Levante as suas mãos comigo, queridos. Pai de amor, de graça, de infinita misericórdia, de louvor, Pai, eu creio que o Senhor está presente aqui. Eu creio, Senhor, que Tu estás aqui presente no nosso meio. Eu creio que tem vidas aqui que está precisando desse renovo, está precisando dessa força, está precisando, meu Deus, dessa resistência que só o Senhor pode proporcionar. Deus querido, dirige, Senhor, ao nosso encontro. Estenda as Tuas mãos, Senhor, em nosso favor. Que não seja apenas mais uma reunião, mais um ajuntamento de pessoas, mas que seja o momento de uma manifestação do céu neste lugar. Nós ministramos, Senhor, sobre a vida desse irmão, desta irmã, uma palavra de sabedoria, de graça, vinda da Tua parte em favor deles. Força não te faltará, renovo o Senhor lhe dará, ânimo o Senhor trará ao seu coração. O abalo você não vai presenciar. O Senhor será conosco. Deus de Jacó será o nosso refúgio. Te bendizemos, Senhor, te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos. Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda honra, de toda glória, meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, nós vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mas eu queria te convidar a louvar o Senhor convicto no seu coração, que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Esta firmeza, essa persistência, que não te faltará. Bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Você pode dizer mais uma vez isso? Possa alicerçar os teus pés na rocha que é Cristo, a pedra angular, que é a pedra fundamental, que você possa olhar para Cristo nesse momento e saber que, assim como o pastor disse, que você não está sozinho, independente das lutas, tempestades que você está enfrentando, mas você não será abalado, porque Cristo está com você. Cristo está com você. Nas batalhas nós seremos mais que vencedores. Nas batalhas permaneceremos em fé. Se exércitos se encontram nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confie em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, jamais seremos abalados. Não seremos abalados. Pode dizer mais uma vez, confiando. Aleluias. Nosso eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Gostaria que você nesse momento fechasse os seus olhos. Eu queria ler um texto, queria que você prestasse atenção. Pode continuar adorando ao Senhor, mas queria que você meditasse comigo, assim como Deus falou no meu coração. Eu sei que vai falar com vocês. Diz assim, 2 Coríntios 4:4. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Salvador, e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Presta atenção nisso. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Ai, irmãos, eu estava meditando nessa palavra essa semana. Deus ministrou ao meu coração que nós estamos passando por um momento de crise, um momento difícil para todo mundo. E muitas vezes, nos momentos de crises que nós passamos, seja eles financeiros, espirituais, familiares, o nosso coração fica desesperado, o nosso coração fica aflito, nosso coração, a nossa alma fica abatida. E nós nos esquecemos de olhar para Jesus Cristo. Nossos olhos já não estão mais fitos nele. Nosso alvo não é mais ele, mas é a conta que a gente vai pagar amanhã, é a comida que a gente vai colocar sobre a nossa mesa. E nessa noite eu venho dizer para você que, independente da situação que você está passando, não fique aflito, não fique abatido a sua alma, porque Jesus nunca nos deixará sozinhos. A promessa dele diz que ele não nos deixaria órfãos e que ele viria nos buscar. Independente do que você está passando, coloque os seus pés alicerçados nessa rocha, na pedra fundamental que é Jesus Cristo, na pedra angular que é Jesus Cristo. E coloque a mão sobre o seu coração e agora tira todo esse peso, toda essa angústia, todo esse cansaço que você vem sentindo essa semana. E cante isso de todo o seu coração. Porque te abates, ó minha alma, e te comove.
porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, não tenhas medo, em Deus espera. Ele está aqui, porque bem cedo Jesus virá. Porque bem cedo há essa promessa. Jesus virá. Porque bem cedo Jesus virá. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei. Nada nós temeremos. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Ai, Jesus, nós cremos nessa promessa que o Senhor virá nos buscar, que o Senhor não nos deixará perecer, que o Senhor voltará a buscar a tua igreja. Ai, nós declaramos que tu és a nossa luz, tu és a nossa salvação. Nós não teremos medos, nós não seremos abalados, nós não seremos confundidos. Oh, tarabashina, tarabarás. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno do nosso louvor, Jesus. Só em ti nós depositamos a nossa confiança. Em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
te esperamos, Jesus. Ah, Maranata. Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Você pode dizer isso? vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. só em ti confiarei, eu nada temerei, Em frente eu irei, pois eu sei que tu estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Em ti confiarei, nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que tu estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Ah, você pode aplaudir esse Deus vencedor? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Passa a palavra. em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás. Aleluia. Querido Espírito Santo de Deus, estamos aqui nesta noite para ouvir a Tua palavra. Por isso te pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações segundo a Tua vontade. Aproveitando que os irmãos estão de pé, gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículo 9. E gostaria também de saudar a igreja com a paz do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 9. Amém? Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado
aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Podei-vos assentar. Louvamos a Deus por essa oportunidade de ouvir um pouco mais da palavra dele. Inclusive a oportunidade que tivemos agora há pouco de oferecer o nosso louvor a esse Deus. O texto que vamos ler nesta noite para meditação, nada mais, nada menos que a oração do Pai Nosso. Acredito que a oração do Pai Nosso é a oração mais conhecida em todo o mundo. Inclusive eu acredito que se não tivéssemos lido nesta noite aqui a Bíblia, e eu falasse para vocês então falar ou orar a oração do Pai Nosso, vocês não precisariam ler nada, mas está na mente de vocês, porque vocês sabem a oração do Pai Nosso. E por um lado isso é muito bom. É muito bom a gente saber orar aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Mas por outro lado existe uma preocupação de que aprendemos a fazer essa oração, Ivani. E então simplesmente fazemos essa oração. Às vezes sem conseguir entender de fato o porquê oramos. O porquê oramos desta forma. Porque o Senhor Jesus então nos dá um modelo de oração. E é justamente dessa forma que acabamos de ler. Então nessa noite é justamente isso que gostaríamos de trabalhar. A questão da oração do Pai Nosso. É claro que um pouquinho mais à frente vamos tentar um pouco a questão do perdão, mas a ideia é falar sobre a oração do Pai Nosso. De forma básica, a oração do Pai Nosso ela está dividida em duas partes. A primeira é onde fazemos petições a Deus, mas a respeito do reino de Deus, enquanto a segunda já está relacionada às nossas necessidades, a necessidade humana, aquilo que é para mim e aquilo que é para você. Então, se olharmos deste ponto de vista que a oração do Pai Nosso está então dividida dessas duas formas básicas, vemos que primeiro está vindo o reino de Deus, o governo de Deus, os de Deus, e após isso então temos aquilo que é do nosso interesse, embora a oração é dirigida a Deus, mas agora aquilo que trata mais de mim, de você, da humanidade. O que parece é que o Senhor Jesus, Ele ensina essa oração para que os discípulos e todo aquele que possa aprendê-la, consiga perceber que o reino de Deus, Ele sempre estará em evidência. O reino de Deus, Ele sempre estará acima das nossas necessidades. De forma primária, a oração do Pai Nosso tem como alvo principal, foco principal, a exaltação e a glorificação do nome de Deus. E de forma secundária, então, temos aquilo que precisamos. De fato, ainda assim, uma dependência de Deus, mas agora relacionada a mim e a você. E talvez, se você parar neste momento, agora mesmo, e começar a pensar como você tem se dirigido a Deus em oração, como tem sido o seu momento de oração com Deus, o seu momento a sós com Deus, talvez vamos perceber que, na maioria dos casos, na maioria das vezes, a nossa oração ela sempre começa em nós, para então depois falarmos de Deus, quando na verdade o próprio Cristo está nos ensinando que o reino de Deus, Ele deve estar acima de todas as coisas. Vamos ver o que diz o texto. O Senhor Jesus dizendo: portanto vós orais assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. É interessante observar que Deus, Ele já é santo, mas o próprio Cristo nos ensina na oração a falar: santificado seja o teu nome. Logo, o que isso quer dizer? Senhor, que o teu nome seja santificado na minha vida, através da minha vida. Que as pessoas possam olhar para mim e saber que ali de fato
existe alguém que serve um Deus que é santo. O que eu quero dizer é que nós, nas nossas atitudes, nas nossas ações, decisões, nisso que chamamos de viver, o nome de Deus deve ser santificado. As pessoas devem olhar para nós e o nome de Deus ser glorificado. É o que o Senhor Jesus nos ensina: santificado seja o teu nome, mas o próprio Deus já é santo. Então que santificado seja Deus através da vida da Luciana, através da vida do Marcelo, de cada um de vocês que estão aqui. Que as pessoas possam olhar para nós e glorificar o nome de Deus. Que as pessoas possam olhar para nós e enxergar um Deus santo. Porque então a nossa conduta moral, a nossa forma de viver, vai condizer com aquilo que oramos. Engraçado que sabemos essa oração, mas agora precisamos viver aquilo que oramos. Se Deus de fato é santificado, todas as vezes que nos direcionamos a Ele, entendemos que a nossa vida é voltada a esse Deus, servindo a esse Deus, então Deus deve ser santificado através das nossas vidas. Todos os dias, Deus precisa ser santificado através de você, ser reconhecido como Deus através de você. Não só na igreja, não só onde as pessoas que são cristãs possam ver você, mas em todos os lugares. Às vezes nos deparamos com algumas situações que nós mesmos começamos a ter vergonha. Antigamente, ser cristão, servir a Deus era um diferencial. As pessoas conseguiam levar Deus mais a sério. Mas então o tempo está passando e a Bíblia está se cumprindo. Muitas pessoas estão se esfriando, muitas pessoas talvez estão buscando Deus com a intenção errada, com o propósito errado. E Deus já não é visto como Deus, mas é visto como aquele que pode apenas abençoar. Mas precisamos lembrar que isso não é o que o Senhor Jesus está ensinando. Não é a questão primária do servir a Deus, do orar a Deus, do buscar a Deus. Mas é a glorificação a Deus através das nossas vidas. Diz mais: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus, Ele tem uma vontade para cada um de nós. Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Deus, Ele tem algo diferente, muito melhor do que eu penso para mim, e muito melhor do que você pensa e imagina para você. E todas as vezes que nos colocamos diante de Deus, dizendo: Deus, faça-se a tua vontade, venha o teu reino. É como se disséssemos: Deus, embora tenha todas as minhas vontades, embora eu queira orar por tantas e tantas coisas, ainda assim, Senhor, eu quero priorizar a tua vontade. Que a tua vontade, Senhor, então se cumpra na minha vida. Que a tua vontade, Senhor, se cumpra no meu ministério, na minha família, no meu trabalho. Que a tua vontade se cumpra aqui neste mundo. Talvez esse tempo tão difícil que estamos vivendo, tempo de pandemia, de dificuldades, economicamente falando, questão da política, tantas dificuldades. E nós nos vemos presos, buscando aquilo que é do nosso agrado, aquilo que é da nossa vontade, aquilo que julgamos ser melhor para o Brasil, para o mundo. E esquecemos que às vezes oramos ao Senhor e falamos: Senhor, que a tua vontade ela seja feita. Esquecemos dessa parte, que a vontade de Deus, ela precisa ser maior do que a nossa vontade. Que a vontade de Deus em nossas vidas precisa ser a nossa busca diária.
que a vontade de Deus para Itapetininga, para o Brasil e para o mundo, precisa fluir, precisa estar em nossas orações. A tua vontade seja feita, Senhor, a tua vontade. Deus, Ele tem um propósito, Deus, Ele tem um plano, inclusive um plano e um propósito para você. Eu não sei como você veio aqui nessa noite, eu imagino que a sua ideia é sair nessa noite melhor. Então um conselho que eu gostaria de dar a cada um de vocês é que nessa noite vocês possam abrir o coração de vocês para o Senhor. Mas é impossível demais. Então peça para que o Espírito Santo possa abrir os seus corações, para que a vontade do Senhor possa governar sobre a sua vida. Dizemos: Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino, Senhor. A igreja, ela representa o reino de Deus aqui nessa terra. Nós representamos o reino de Deus aqui nessa terra. E todas as vezes que oramos, todas as vezes que buscamos, todas as vezes que pedimos: Senhor, que o teu reino venha, é como se eu dissesse: Senhor, que o Senhor possa me usar, que seja também através da minha vida, que seja através da igreja que eu estou, que o teu reino venha, que mais pessoas possam ouvir a tua palavra, que mais pessoas possam conhecer a verdade, que mais pessoas possam ser libertas. Que o teu reino venha, Senhor, que o teu reino venha, Senhor, que o teu reino venha, Senhor, que venha o teu governo, que venha o teu governo, Senhor, assim na terra como é no céu. Deus governa de forma absoluta, e um dia Deus irá governar aqui também de forma absoluta. Estávamos agora há pouco cantando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Acreditamos nesse Deus Todo-Poderoso, que tem um trono, tem um reino, e que há de voltar para buscar a sua igreja. Mas enquanto esse Deus, esse Rei, esse Todo-Poderoso não volta, a igreja continua aqui, para poder pregar, para poder expandir o reino dos céus sobre a terra. Deus tem um propósito, Deus tem um plano, maior do que o meu, maior do que o seu. E quando entendemos o propósito e o plano de Deus, nos colocamos diante da vontade dEle, então priorizamos o reino dos céus e buscamos a glória de Deus. Essa é a oração que fazemos. 3 petições que tendem a enaltecer o nome de Deus, a glorificar o nome de Deus, a exaltar o nome de Deus, para só então depois a gente clamar pelas nossas necessidades, a gente clamar pelo perdão, pela proteção. Deus, Ele tem um plano, e você faz parte desse plano. O reino de Deus vai crescer a cada dia mais e mais, porque assim está na palavra dEle. Vai chegar o grande dia, o dia que a igreja aguarda, o dia que a igreja espera. E diante dessa espera, dessa proclamação do reino, desse estar a serviço do Rei, algumas coisas tendem a acontecer conosco, e o Senhor Jesus já sabia disso, e por isso Ele também ensina, versículo 12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Aqui eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Às vezes passamos essa oração e chegamos nessa parte e falamos: Senhor, perdoa as minhas ofensas, os meus pecados, as minhas dívidas, assim como eu tenho feito com aquele que tem me ofendido, assim como eu tenho feito com aquele que tem me prejudicado. Mas quando paramos para analisar isso na prática, a forma como vivemos, a forma como interagimos e agimos diante dessa verdade, vemos que temos grande dificuldade, às vezes, de liberar o perdão. E essa questão do perdão, ela tende a prejudicar a nossa oração, porque
se a oração precisa ser efetiva, ela precisa então ser verdadeira. E ela não pode ser verdadeira na primeira parte, onde estamos dizendo: Deus, que a tua vontade seja feita, que o teu reino cresça. E quando chegar na hora de pedir por mim perdão, eu não consigo perdoar. Eu não consigo agora agir conforme um dia Deus agiu na minha vida. E às vezes a gente fica perdido mesmo, mas como assim? O perdão de Deus, ele depende do meu? É uma pergunta que fica na mente de alguns. Então quer dizer que eu preciso primeiro perdoar alguém, alguma pessoa, alguma situação, para que Deus possa me perdoar? E se eu afirmar para vocês sim, aí talvez alguns vão falar: mas então quer dizer que está condicionado a minha salvação, o perdão para os pecados, que eu então preciso primeiro perdoar alguém? Então vamos tentar novamente entender, por isso que eu preciso da sua atenção. A oração do Pai Nosso, ela começa com Pai Nosso, coisa que ninguém pode falar se não ter nascido de novo, nascido do Cristo. Outra hora éramos apenas criaturas e não filhos, não co-herdeiros com Cristo, participantes do reino de Deus. Tínhamos Adão como pai, naturalmente falando, e tínhamos também a nossa herança, que era o pecado, e também com o pecado o seu salário. Então vem Cristo agora, enviado de Deus, para perdão de pecados, para perdoar os nossos pecados. E então um dia nos encontramos com Cristo, e um dia Cristo perdoou e pagou todas as nossas dívidas. Todas as nossas dívidas. E agora glorificamos a Deus, porque não somos mais aquele velho homem, aquela velha criatura, mas nascemos de novo. E agora podemos orar e dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E chegamos nessa parte e falamos: Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que tem nos ofendido. Quero dizer para vocês que só é possível liberar um perdão genuíno se você de fato viveu a obra salvífica de Cristo naquela cruz. Se você de fato foi perdoado por Cristo. Mas o Washington é um pouco confuso falar isso. Não é. Pensa comigo. De fato aqui está falando para então pedirmos a Deus perdão, assim como nós perdoamos aqueles que têm errado com a gente. É isso que falamos com Deus. Mas sabemos que Deus já nos perdoou primeiro. E se esse perdão gerou em nós uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus, quer dizer que agora temos condições para perdoar qualquer outra pessoa que possa nos ofender. Não condição do Washington, até porque lembra que eu era uma outra criatura, que não tinha condição para liberar perdão, para amar. Mas agora com a obra de Cristo, estou capacitado a isso, a poder perdoar. E por isso que esse texto, ele tende às vezes a nos confrontar. Porque até proclamamos que Cristo morreu e que também ressuscitou em nosso lugar. E louvamos e glorificamos a Deus, que maravilha Deus fez em nossas vidas. Mas aí de repente, quando a questão também é perdoar, porque fomos perdoados, aí temos dificuldade. Aí o Senhor Jesus então ensina desta forma: perdoa os nossos pecados, Senhor, assim como perdoamos aquele que tem nos ofendido. Talvez você esteja aqui nessa noite com o coração pesado e agora indeciso, falando: Senhor, mas será então que eu fui salvo? Será que essa obra, ela veio em meu coração, veio de encontro? Porque eu tenho dificuldade de liberar perdão, eu tenho dificuldade de perdoar as pessoas. Dificuldade é uma coisa, mas não está disposto a perdoar, a dizer: eu morro com isso em mim, eu não vou liberar perdão. Aí devemos desconfiar se de fato Deus encontrou você, ou melhor, se de fato você teve um encontro com Deus.
A oração do Pai Nosso também tende a nos confrontar. Declaramos que fomos libertos, que fomos perdoados. E só o que nos resta fazer hoje, quando pecamos, é pedir perdão, porque não temos como pagar. E isso já está muito claro para nós. Não temos com que pagar, não podemos pagar. Só te pedimos perdão, Senhor. Mas isso fica muito escuro quando se trata de uma pessoa para com nós. Ela também não tem com que pagar. Alguma ofensa que talvez ela te causou, alguma tristeza que ela trouxe a você, ela não tem com que pagar. Só lhe resta liberar o perdão, porque Cristo nos perdoou primeiro. O que devíamos ao Senhor não tinha como ser pago por nós. Os nossos pecados, o que herdamos e aquilo ainda que plantamos para colhermos, não tinha como pagar ao Senhor, mas Ele pagou por nós. E agora nos capacitou. Talvez você possa ter até uma dificuldade no seu coração, e isso é normal. É normal essa dificuldade, mas não é normal ela durar para todo sempre. Não é normal. Você pode até ter uma dificuldade de perdoar alguém agora, mas isso não pode ser maior do que a obra de Deus na sua vida. Não é aquele momento que oramos e ficamos um pouquinho com vergonha e passamos a oração e já pedimos ao Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Não é esse momento. Esse momento ele é sério. É o momento que você está agora dentro de uma condição que o Senhor Jesus criou na própria oração, para sempre te lembrar desta verdade, para sempre te colocar no lugar que você deve estar, no lugar que eu deva estar. O lugar de humildade, não de orgulho, não de soberba, não considerando que eu sou alguém, ou que eu sou alguma coisa, mas considerando aquele que é todas as coisas, o nosso Deus, o nosso Senhor. Quando falamos de perdão, é normal pensarmos que perdão então é um sentimento que, quando eu estiver bem, quando o meu coração estiver um pouco melhor, então eu vou liberar perdão. Não, perdão é uma decisão. Você precisa decidir. Nem sempre essa decisão, o seu coração vai estar bem, não. Mas você precisa decidir. Eu vou perdoar, eu estou disposto a perdoar. E o que vai acontecer quando você fizer isso? Você vai sentir dificuldade, você vai lembrar, você vai sofrer, mas você tomou uma decisão e você vai buscar força no Senhor. E esse tempo é o tempo que precisamos, alguns muito, outros menos, mas é um tempo, até o seu coração está bem, mas é uma decisão. Não é uma questão de esperar quando o seu coração abrir. Às vezes é contra a sua vontade. Eu não quero pedir perdão, eu não quero perdoar. Mas é muito sério, igreja. É muito mais sério do que simplesmente pensar, porque aqui é o viver. É muito mais sério do que apenas falar, mas agora é o praticar. Perdão é uma decisão. Perdoar alguém é você agir com essa pessoa como se ela nunca te fizesse alguma ofensa ou tivesse feito alguma ofensa a você. Não é fácil, é difícil. De onde eu tirei que perdoar alguém é como você viver com essa pessoa, não estou dizendo andar de braços dados, mas estar com essa pessoa como se ela nunca tivesse te ofendido. Da própria palavra onde o Senhor Jesus diz que devemos amar o próximo como a si mesmo. E quando paramos e olhamos a forma como queremos que Deus, aqui na oração, perdoa as nossas ofensas, como queremos que Deus faça conosco, porque tem um amor próprio, o amor próprio de mim mesmo. Eu estou me amando e eu quero que Deus então me trate desta forma. Eu quero que Deus, Ele agora me olhe e esqueça do que eu fiz, esqueça dos erros que eu pratiquei. Eu não quero que Deus lembre. É vergonhoso. Há uma decepção, há uma tristeza. Então, quando perdoamos alguém, a ideia é a mesma. A ideia é olhar para essa pessoa, talvez não mais com aquela afinidade que tínhamos do início,
mas não está remoendo, não está sofrendo. Faz parte da oração do Pai Nosso, faz parte daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Em seguida, o Senhor Jesus diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu vou ainda puxar um pouquinho para a questão do perdão, porque a falta de perdão também é uma forma de tentação. É claro que aqui a gente podemos falar de várias tentações e mostrar que a tentação existe e que para a gente não cair, a gente precisa pedir a Deus força dia após dia. Mas eu gostaria de puxar ainda para essa questão do perdão. O perdão, a falta de perdão, às vezes é a tentação que a gente tem enfrentado. Aquelas feridas que trazemos em nossos corações, que tanto tem nos matado, às vezes é o mal que pedimos Deus para nos livrar. O perdão, irmãos, ele gera vida. A falta de perdão vai nos matando aos poucos. E somos tentados a não perdoar. É muito fácil perdoar quando é alguma coisa que você sabe lidar com ela. Mas é muito difícil quando é algo que realmente te ofende, algo que realmente te machuca. É muito difícil. Mas precisamos tomar essa decisão de perdoar, para então podermos fazer uma oração melhor ao Senhor, uma oração verdadeira, uma oração onde estamos talvez ainda assim com dificuldade no coração em perdoar algumas pessoas, mas estamos ali com a decisão tomada. Deus, tomei a decisão de perdoar e preciso do teu perdão para mim continuar. Na parte ainda, irmãos, de nos livre, não nos deixe cair em tentação, eu gostaria de trazer aos irmãos a ideia daquilo que vocês já sabem. A tentação, ela existe. E ela é tentação, tudo muito claro, muito óbvio, porque é tentadora. E se é tentadora, é porque é algo que a gente também gosta. Algo que a gente também admira, que a gente talvez precise, que talvez queira. E o Senhor Jesus está ensinando a pedir para não nos deixar cair nas tentações. Não nos deixe, Senhor, cair. E eu fiquei pensando que isso deveria ser algo talvez mais fácil para a gente. Uma vez que já somos filhos do Senhor, filhos de Deus, nascidos de novo, regenerados, transformados por Deus, porque agora há necessidade de pedir ao Senhor para não nos deixar cair? É justamente porque não temos condições de ficar de pé sem o Senhor. Não temos condições de caminhar sem o Senhor. Não temos condições. Então, a tentação existe. Saiba o que é que tem te tentado. Saiba identificar o que é que tem tentado levar você à ruína. O que tem tentado levar você à queda, a errar o alvo. O que é que tem tentado te afastar de Deus? Saiba identificar. Pode ser uma questão, como vimos agora há pouco, do perdão, ou pode ser outras coisas, outros problemas que existe como tentação, que vai tentando, até tentar derrubar você, até conseguir derrubar você. Mas é por isso que oramos assim: não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui esse mal, irmãos, é o próprio inimigo, o próprio maligno. Claro que podemos fazer várias aplicações desse mal, o mal do dia, o mal que Deus tem nos livrado. Por exemplo, o coronavírus é um mal e Deus tem nos guardado, mas neste caso, é o próprio inimigo das nossas almas, que tem tentado e tem sido esse mal para nos prejudicar e nos afastar do Senhor. Então vemos simplesmente a oração do Pai Nosso por um ângulo diferente, onde Deus precisa ser glorificado. Mas esse Deus que também é glorificado, esse Deus que também é poderoso, que tem um reino, é um Deus que Ele pode
atender às nossas necessidades. É um Deus que pode nos dar perdão. E é um Deus que pode nos proteger. É esse o Deus que servimos. É esse Deus que eu espero que você possa encontrar dia após dia. Um Deus soberano, mas um Deus que se preocupa com cada um de nós. Eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Enquanto o louvor vai estar se organizando aqui, gostaria de elevar essa oração ao Senhor, juntamente com você. Senhor Deus, Tu és o nosso Pai e é todo poderoso. O Senhor seja santificado em nossas vidas, através das nossas vidas. Que a Tua vontade, Senhor, ela possa ser feita. Embora a nossa vontade, ela possa querer ser maior. Mas que a Tua vontade, Senhor, ela possa ser feita. Deus, que o Teu reino, ele venha. Que o Teu reino, ele venha, Senhor. Pois estamos aqui para glorificar e exaltar o Teu nome. E por isso, Pai, oferecemos este louvor ao Senhor, como oração nessa noite, para a glória do Teu nome, Pai. Seu nome seja ungido, santo. Venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Pai, que a Tua palavra repouse sobre os nossos corações, que o Senhor possa abençoar, meu Senhor, as nossas vidas, segundo a Tua vontade. Lembrando os irmãos que amanhã teremos culto, todos vocês estão convidados, vocês que estão aí na casa de vocês, também participe conosco, vamos glorificar o nome do Senhor, e que Deus possa abençoar a vida de vocês. Neste momento, gostaria que você fechasse seus olhos, que o amor de Deus Pai, a graça e a consolação do Espírito Santo esteja sobre esta igreja, em um nome de Jesus. Para encerrar, gostaria que você agora declarasse conosco: venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu.
Amém? Que o reino do Senhor possa vir sobre as nossas vidas. Que a vontade do Senhor, ela possa dominar os nossos corações. Está encerrado, irmãos. Deus abençoe. Amém.